Então vamos lá, sejam bem-vindas, todo mundo que vai entrar aí. Só para explicar, né? Antes de tudo, me apresentar. Meu nome é Lucas, para quem não me conhece. Quem está aí do outro lado é o meu irmão André. E hoje nós vamos falar como é possível aumentar a autoestima, a sua autoestima, sem sair de casa, né? Exatamente. Eu acho que é um assunto de extrema importância, né? A gente vai discutir um pouco mais a importância desse termo autoestima, né? Só para complementar, né? Nosso objetivo aqui é fazer com que você saia do sedentarismo e tenha uma vida com uma autoestima mais elevada, sem você precisar ir para academia, tá? Isso. Então, por isso, hoje, um dos temas, eu acho que talvez um dos temas mais importantes que vamos fazer é esse de como é possível ter ou adquirir ou elevar ou melhorar a autoestima sem sair de casa, né? Acho que esse é o ponto chave aí para a gente começar essa série de lives, né, André? Com certeza. E eu vou abrir aqui perguntando para você, já que você falou de autoestima, né? O que é autoestima, Lucas, na sua concepção? Ó, acho que se a gente for pesquisar aí no Google e tudo mais, YouTube, enfim, a gente vai ver diversos conceitos ligados à autoestima, né? Mas eu acho que o principal, eu acho que na minha concepção, a autoestima é uma qualidade, né? É uma qualidade, mas que ela advém, eu acho que ela é uma qualidade de você se conhecer, de você saber a sua forma de reagir, saber a sua forma de comportar, saber se enxergar, né? Uma qualidade que é mais ou menos dessa forma, mas que ela vem de uma autoavaliação. Então, tudo que a gente faz, a gente está também se avaliando, né? E se a gente faz isso, essa é uma qualidade da autoestima, né? Essa é a qualidade da autoestima. Então, através disso, a gente se avaliando, a gente tem uma concepção um pouco melhor sobre nós mesmos. E aí, a gente linka também com outro ponto de extrema importância, que eu acho que anda mais lado a lado. Se a gente for parar para pensar, né, tudo vai estar interligado. Autoestima, autoconhecimento, autovalorização, autoconfiança, enfim, muita coisa. Mas eu acho que o principal que está ligado aí na autoestima é o autoconhecimento. Por quê? Quando a gente se conhece, quando a gente fala, né, auto, a gente está falando de nós mesmos sempre, né? E para a Isso. gente falar de nós mesmos, a gente tem que se conhecer, né? A gente tem que saber realmente como a gente reage, como a gente como a gente lida com as situações, e depois a gente define a qualidade que tem cada uma dessas reações que a gente tem, né? Então, por exemplo, uma Exatamente. situação é, bem comum. Nossa, eu não estou me sentindo bem comigo mesmo, com o meu corpo, enfim. Mas a gente se conhecer um pouco, né? Tudo que a gente faz no dia a dia, será que está linkado para que a gente chegue nesse resultado, para que a gente tenha esse pré-julgamento que a gente é assim, é de tal forma, é de outra forma? Então, assim, eu acho que tudo vai basear na forma como a gente se conhece, na forma como a gente é, é, sabe como a gente lida com as situações para depois a gente qualificar cada uma dessas reações. Eu acho que é mais ou menos por aí. Não, faz muito sentido o que você falou, e essa questão do se autoconhecer, né? É uma coisa que acho que cada vez mais o ser humano está perdendo, né? Perdendo a sua essência, o parar para olhar para dentro, né? E fazer as suas reflexões. Eu e o Lucas, nós somos estudantes de logosofia, e basicamente, assim, não vou adentrar muito no conceito, mas basicamente ela ajuda a gente a ter uma evolução consciente, né? Uma evolução Sim, consciente sobre nós mesmos, né? E isso, lógico, que reflete no nosso autoconhecimento, né? Na nossa autoestima também. E a gente vai falar muito ainda sobre o autoconhecimento, né? Sobre a autoestima,
vamos citar muita coisa ainda para frente, mas a autoestima, a própria palavra já diz, né? Como que citou, auto significa se volta, né, para nós mesmos, e estima Uhum. é o quanto nós estimamos algo, quanto damos valor a algo, né? Então a autoestima é quanto damos valor a nós mesmos, né? E se a gente for parar para pensar, a gente cada vez mais dá valor ao que os outros pensam, né? O externo, né? Aqui o que acontece do lado de fora, né? Principalmente com o avanço das mídias sociais, né? Isso tem ficado mais forte, enfim. Mas é parar mesmo para refletir, ter esse momento de reflexão. O que eu estou fazendo, né, para melhorar a minha saúde, né, a minha autoconsciência, né, meu conhecimento, né? Uhum. E consequentemente, para melhorar a minha autoestima, né? Então, isso é uma reflexão que tem que ser feita, né? Carece de ser feita, né? Eu mudei um pouco o termo, né? Mas a reflexão é a avaliação que a gente tem de nós mesmos, né? Quando a gente está Exatamente. refletindo sobre as nossas atitudes, quando a gente está refletindo é, sobre o que está se passando ao nosso redor, né? A gente está também automaticamente avaliando, né? Se a gente tem essa capacidade de se autoavaliar, de refletir sobre algumas situações que aconteceram conosco, né? Isso é uma qualidade. E que Com qualidade que é certeza. essa? A autoestima, né? Muitas vezes a gente confunde, né? A gente já fala assim, ó, essa pessoa tem autoestima, mas essa autoestima tá baixa, tá alta, né? A gente acho que a palavra autoestima já diz que é uma coisa para cima, né? É uma coisa muito boa, mas nem sempre. A Uhum. gente vai falar um pouco aqui sobre os níveis que existem sobre autoestima, mas resumindo, né? No total, autoestima nada mais é que a própria avaliação, né? Uma própria avaliação, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela muito, muito boa, enfim. Existem várias formas, mas aí é uma forma de se autoavaliar, de refletir sobre as coisas que giram ao nosso redor, né, André? Exatamente. E você citou isso daí, tem os níveis de autoestima, né? Os níveis baixos, os médios, os avançados, né? E É, assim, acho que basicamente a autoestima não tem esse meio termo, né? Ah, eu acho que eu tô meio para baixo, ou acho que eu tô meio assim, eu tô meio assim. Não tem essa. Acho que ela já vai mais pro 8 ou 80, né? Mas no caso, quando a gente fala de autoestima, a gente pode citar três variações. A gente pode falar sobre a baixa autoestima, né? Que é a situação de se encontrar realmente para baixo, de se diminuir, de se julgar, de sempre se levar para baixo, né? uhum, E aí a gente já vai para elevação da autoestima. Então não existe o meio termo entre esses dois, né? Pontos. E entendi. aí, quando a gente está com uma autoestima elevada, o que acontece? Né? A gente está sempre pensando positivo, tá? A gente está se sentindo bem conosco mesmo, a gente tá feliz conosco mesmo, né? E aí tem uma autoestima que a gente pode falar que é uma autoestima exagerada, né? Isso, esse Exacerbada, que é o ponto. que não é o foco principal aqui de hoje, né? Mas que existe, que é aquela que muitos falam de se achar, né? De eu sou Isso, melhor que ele, sou isso, sou aquilo. Então, assim, existe esse ponto, mas não é o foco principal daqui hoje, né? A gente vai transitar entre a baixa autoestima e a elevação da autoestima, que são os pontos principais. Como que é possível, né? Sair dessa baixa autoestima e o porquê sair dessa baixa autoestima para ter uma autoestima elevada. E não necessariamente essa autoestima elevada seja algo, né, exacerbado, exagerado, mas é basicamente se sentir bem consigo mesmo, né, André? exatamente. E qual que é o caminho para a pessoa ter uma autoestima elevada, assim? Porque é complexo, né? É, eu digo complexo porque a autoestima, se a gente for para pensar como a gente citou no começo, ela está muito associada a nós mesmos, né? Como a gente enxerga a nós mesmos, né? Então, cada um enxerga de uma forma a si mesmo. É complexo a gente tentar. Como que eu posso colocar aqui? É complexo a gente tentar
achar uma resposta padrão, talvez, mas eu creio que existam caminhos que vão facilitar um olhar melhor para dentro de si mesmo, né? E eu acho que Sim. é isso que você vai... Então, assim, o que eu acredito muito é que, como a gente disse, né, que essa questão da autoestima está muito ligada no autoconhecimento, e isso demora, né? Para algumas pessoas mais, para outras pessoas menos, mas é um processo. É, eu acho que a cada dia que passa a gente está se conhecendo melhor, né? A gente, independente da idade, a gente não se conhece por inteiro ainda. A gente descobre coisas novas o tempo inteiro, né? A gente Uhum. reage de novas formas o tempo inteiro para algumas situações. Então, igual eu falei, tudo isso é um processo. Para algumas pessoas podem demorar mais, para outras pessoas podem demorar menos. E aí, existem dois pontos para que isso aconteça, né? Uma delas é, são características dela mesmo, né? Às vezes existem pessoas que são mais introvertidas e existem pessoas que são mais extrovertidas, e não quer dizer que pessoas que são mais extrovertidas que sempre têm uma autoestima elevada, né? E nem sempre a pessoa que é mais introvertida tem uma baixa autoestima, né? Então, não Exatamente. é dessa forma que acontece. E não quer dizer também que não seja possível uma reversão, né, de papéis. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma autoestima elevada não quer dizer que ela vai ter uma autoestima elevada para sempre, porque podem acontecer diversas situações que fazem ela ficar para baixo, da mesma forma ao contrário, né? E então, assim, tudo isso a gente tem que pensar tudo isso a gente tem que pensar de uma forma natural. A gente Aham. não tem que forçar nada. Então, por isso, esse ponto de se conhecer, né? Porque quando a gente se conhece, a gente acaba que não força algo que a gente não é, não força algo que a gente não quer ser, né? Não força algo que a gente não espera demonstrar. Então, a gente tem que agir com naturalidade. E sim, aí o outro ponto, né? Tem um primeiro ponto, é a questão de como a pessoa se ela é mais introvertida ou mais extrovertida, mas o outro ponto que eu acho que é muito interessante são os hábitos. Eu acho que os hábitos que nós temos influencia bastante na forma como reagimos a cada situação, né? Existem vários hábitos que fazem a gente se sentir mais feliz, mais para cima, né? E existem muitos hábitos que fazem a gente se sentir mais para baixo. Então, isso tem uma influência também muito grande. E aí, quais são os pontos que existem que vão fazer a gente se sentir mais para baixo, mais para cima, Para né? cima. Eu acho que o grande ponto, acho que no topo ali, que vai comandar é a questão do sedentarismo. Cada vez mais, né, os estudos mostram isso, eu percebo mais isso também nas pessoas, que cada vez mais as pessoas sedentárias tendem a ter uma autoestima mais baixa, né? E o contrário também acontece, né? Então, quanto mais a pessoa é ativa, mais ela se exercita, mais eu vejo que ela tem uma autoestima mais elevada. E não é por acaso, né? Não é assim, nossa, ela faz isso tudo bem e a outra não faz. O que está acontecendo? O que acontece no meio disso para que uma pessoa reage de uma forma e a outra pessoa reage de uma outra forma totalmente diferente, né? É ciência, é estudo, né, que existe por trás disso. E uma delas é, na prática ali do exercício físico, existe alguns hormônios que agem durante essa movimentação, né? E o principal que influencia nessa questão da autoestima é a endorfina, né? Que é o hormônio que todo mundo fala, né, de o prazer, da felicidade, Da e é uma felicidade. mistura de coisa boa, né? Claro que não é assim nada exagerado, né? Assim, nossa, agora eu tô a pessoa mais feliz do mundo, mas dá aquela sensação boa depois que você pratica exercício físico, né? Porque é exatamente pela reação do hormônio da endorfina, porque ela faz com que isso aconteça, mais ou menos, né? É,
quando a gente reage de alguma forma, quando a gente demonstra, quando a gente se avalia, né, tudo isso está passando pela nossa mente, pela nossa cabeça, né? Não é nada assim tão físico assim. Uhum, E por que que o exercício físico ele vai ter uma ligação dessa forma com a autoestima, né? Então, igual eu falei, o que acontece mais ou menos na prática do exercício físico é que no nosso corpo existem é, neurotransmissores, né? Receptores de neurotransmissores, tanto na nossa cabeça, no nosso cérebro, quanto no nosso corpo também. E uhum, aí é uma troca de informações. Então, se a gente está se exercitando e está tendo essa liberação do hormônio da endorfina, o nosso cérebro está lá preparado para receber essa informação. Que informação da endorfina? De prazer, de felicidade, de coisa boa, né? E aí, automaticamente, a gente interpreta essa reação, né? Então, a gente age de uma forma melhor, a gente age com mais felicidade, age com mais naturalidade, enfim, a gente tende a se sentir melhor depois de uma prática de exercício físico. Basta comprovar, né? uhum. Não é só porque eu estou falando aqui agora que eu sou o dono da verdade. Tem essa Comprova, própria experiência, né? exatamente. Então, o importante é isso. Eu falo isso porque depois de muitos estudos, depois também de experimentar, eu sinto isso, né? Toda vez que eu pratico exercício físico, eu me sinto muito melhor, eu me sinto muito mais confiante. E ó, eu sou uma pessoa introvertida. Eu sou uma pessoa muito mais introvertida do que extrovertida. E eu tenho isso comigo, né? Eu tenho vários momentos de que eu tô com a autoestima lá em cima, e isso se deve muito, por exemplo, à parte de exercício físico. Existem outros hábitos, né? Mas eu acho que o que comanda, assim, basicamente, essa questão da autoestima em relação a hábitos, acho que é a questão da prática de exercício físico, né? Eu acho que o seguinte, cara, além disso, né? O grande ponto aqui é a gente mostrar como você consegue percorrer esse caminho para ter uma autoestima elevada, né? Para ter uma Uhum. boa autoestima. E se você aprende o caminho, né? Caso ela venha cair novamente, você consegue percorrer o caminho novamente para conseguir chegar lá. E esse que é o ponto, né? Então, eu acredito também que o exercício físico ele é uma importantíssima, se não uma das principais ferramentas que a gente tem, né, no auxílio da elevação da autoestima e tudo mais. Mas o exercício físico, eu vou além ainda, o exercício físico por si só, talvez ele não vai ser tão eficiente se a pessoa que está praticando o exercício físico não tiver na mente dela que aquilo realmente é benéfico para ela, que aquilo vai ser uma ferramenta para ela elevar a autoestima, melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida, enfim. Porque o que acontece, né? Eu já vi vários casos de pessoas que praticam exercício físico tanto tempo e nunca tive isso de me sentir bem depois, não, beleza. Uma coisa é você estar praticando, o seu corpo está ali, né, exercendo atividade física, exercício físico. Outra coisa é seu corpo e sua mente em sinergia, estando ali os dois juntos como um só, né? O objetivo maior de estar o quê? Praticando exercício físico para um bem, assim, agindo conscientemente. Então esse é o ponto, né? O exercício físico, como eu falei, acho que é uma das armas mais importantes que a gente tem para combater essa baixa autoestima, né? Nesse momento que a gente está vivendo assim de muita exposição em rede social e tudo mais, a gente vê um número crescente de ansiedade, depressão, né? E isso reflete, obviamente, na nossa autoestima, né? Então, se a gente tá deprimido, a gente não vai se ver da mesma forma que se a gente tiver com a mente sã, né? Então, esse é um ponto a se olhar com muito carinho, né, e se pensar bem. O que que eu estou fazendo pela minha saúde, né, pelo meu consciente também, pela minha saúde mental, para eu ter uma autoestima elevada, né? Porque é muito fácil a gente entrar numa rede social, sei lá, ver televisão, assistir, consumir qualquer coisa de pessoas que têm uma autoestima, que têm, né, ali parece que vive super bem e as coisas não funcionam dessa forma, ou então
dependendo, você não sabe por trás do que a pessoa teve que fazer para percorrer aquele caminho para conseguir chegar a ser assim, dessa forma, né? Então, eu acho que as pessoas têm uma coisa que é muito engraçado, uma das deficiências, né, que vou citar a logosofia aqui novamente, mas uma das deficiências que a gente tem, umas deficiências na mente, né, dos pensamentos, é uma deficiência da falta de vontade. E quando a gente fala assim, poxa, a gente tem que fazer exercício físico, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que fazer, enfim, X coisa que vai ser benéfico para a gente. Isso vai demandar um esforço, concorda? A gente vai ter que se Sim, com esforçar para certeza. isso. Eu treino, o Lucas treina há bastante tempo e, sinceramente, tem vários dias que eu não tenho a mínima vontade de fazer exercício físico. A mínima vontade. E eu gosto de fazer, mas eu não tenho vontade. E mesmo assim, o que eu faço? Eu vou lá e treino, né? Pratico exercício físico, porque eu sei que isso vai ser benéfico para mim. Ou seja, a falta de vontade, ela está presente em todo mundo. O que a gente tem que fazer? Combater ela, né? E aí o autor, ele traz que a falta de vontade, ela pode ser, né, combatida pela necessidade ou pelo estímulo. E olha que interessante, porque se a gente deixa chegar na necessidade, né? Então, a gente tem falta de vontade de praticar exercício físico. No caso, exercício físico, eu estou colocando só aqui, tá? Mas pense em outras áreas para a vida também. Mas se a gente tem falta de vontade de praticar exercício físico e vai se acumulando, né? Porque o sedentarismo, né? Ele Uhum. reflete na autoestima, mas reflete em outros fatores também, outras doenças, que eu não vou aprofundar muito, mas reflete, né? A gente sabe. Isso é amplamente estudado e comprovado. Então, se a gente deixa de praticar ao longo do tempo, não sei quanto tempo, né? Que cada pessoa vai ser de uma forma, a gente vai colher os malefícios disso, certo? E talvez a gente precise praticar por necessidade. Então, assim, é um estímulo, beleza, necessidade. O outro lado da moeda é o estímulo que a gente usa, por exemplo. Eu tenho que praticar exercício físico, qual que vai ser o estímulo que eu vou ter? Pô, eu vou treinar com uma pessoa que eu gosto, né? O estímulo que eu vou ter, eu vou treinar e depois só depois que eu treinar eu vou ter uma recompensa, né? Que muita gente faz isso também. Então você vai começando a agir conscientemente para que você consiga desenvolver essa habilidade de, não, eu quero fazer as coisas pro meu bem, eu vou buscar isso, né? Porque a autoestima está muito ligada a isso. A gente tem que buscar ter autoestima. A autoestima não vai cair do céu, né? Como o Lucas falou, essa é uma das formas de buscar novamente é através do exercício físico. Então, a gente tem que agir conscientemente nessa busca, né? É um ponto que eu acho que é importante colocar aqui. E só para complementar, tudo isso, essa questão de se esforçar, de, eh, de agir por estímulo, por necessidade, tudo isso vai de encontro com alguns objetivos que a gente tem, né? Então, o que a gente deseja para nós mesmos, né? Como que a gente deseja estar daqui a algum tempo, daqui uma semana, daqui a 2 meses, daqui a 3 anos. Então, assim, vai Exatamente. muito de encontro. E aí que está o grande ponto. Não é você se forçar a agir de alguma forma para chegar naquele objetivo, né? Às vezes o agir forçado, né? Só para explicar um pouco isso, não vai ser de uma forma natural. E não é que sempre tem que ser de uma forma natural. É um esforço tanto físico, às vezes, quanto mental também, de Isso. estar sabendo que está fazendo aquilo por um propósito maior, que está fazendo Uhum. isso por um bem maior, né? O André tocou num ponto que é muito interessante. Às vezes, a prática de exercício físico por si só não vai ajudar, porque a pessoa está ali só com o corpo no exercício, né? Não está com a mente ali dentro. E aí acaba que
ela não vai ver um propósito naquilo, ela não vai ver os resultados. Por mais que ela tenha, às vezes, ela não enxerga aqueles resultados porque ela não está vendo um propósito, não está tendo um objetivo com com aquilo, certeza. né? Então, não é simplesmente se forçar a fazer algo já pensando que não vai dar certo, né? É você se esforçar para algo que você já sabe que tem um propósito maior. Como, por exemplo, o exercício físico. A gente sabe os benefícios que o exercício físico traz. A gente sabe os benefícios que muitas coisas na vida traz. Cabe a gente, né, se esforçar para chegar a alguns desses benefícios que as coisas proporcionam para a gente, né? Então, a gente tem que se esforçar, às vezes, e aí a questão da necessidade e o estímulo é muito importante. Desculpa. Às vezes a gente não quer, igual o André falou, muitas vezes eu não quero treinar. Eu sou da área da educação física e eu faço treino para o pessoal, mas não é por isso que eu tenho vontade de treinar a todo momento, né? Ou todos os dias. Então, assim, é um esforço que eu tenho que ter, porque eu sei que isso vai me fazer bem, tanto agora quanto no futuro também. Então, tudo isso é um processo, um trabalho, tanto físico quanto mental também, né? Igual eu falei, tem uma interligação entre isso, Com né? certeza. A nossa mente, nosso cérebro, ele tem receptores de como o nosso corpo tá agindo, né? Ou se ele não está agindo também, tem os receptores lá que vão dar um comando de A alguma inércia, forma. né? Exatamente. Então, assim, tudo isso a gente tem que estar ligado, né? Não é simplesmente você agir para alguma coisa sem ter qualquer objetivo, qualquer propósito, né? Tenha um objetivo, como que você deseja estar daqui a algum tempo, né? E eu acho que isso vai ajudar muito em relação aos seus resultados, né? Às vezes o resultado para aumentar a autoestima, às vezes o resultado para emagrecer ou para fortalecer ou para qualquer outra coisa, vai depender do seu propósito, do seu objetivo ali naquela prática, né? Com certeza. E, bom, já que a gente está falando de exercício físico, né? Por que ter autoestima, conseguir ter autoestima em casa é uma oportunidade, né? Queria que você explicasse isso para o pessoal, porque quando a gente fala, né, desse meio de se ter autoestima, né? De se cuidar, de cuidar da sua saúde e prevenção de outras doenças, enfim, o exercício físico como esse meio, muitas pessoas pensam em exercício físico atrelado a academias, né? E, bom, eu sei que nem todo mundo gosta de academia, e às vezes isso é uma objeção, um obstáculo para a pessoa não praticar exercício físico, não cuidar da sua saúde porque não gosta do ambiente da academia. Então, gostaria de perguntar aí por que ter autoestima em casa, né? Qual que é a oportunidade que tem nisso? Bom, vamos lá. Acho que existe um grande ponto, e aí eu quero, antes de tudo, salientar uma coisa. Não é que quando a gente fala de autoestima, a gente deve simplesmente descartar todas as pessoas que estão ao nosso redor, certo? A gente vai tocar um pouco mais nesse ponto, mas aí o que acontece? Quando a gente vai para a academia, a gente encontra pessoas de diversas formas, né, com corpos totalmente diferentes, às vezes corpos que a gente acha que é mais bonito que o nosso, às vezes corpo que a gente acha que é mais feio que o nosso, enfim, tem de tudo, né? E aí acaba que quando a gente vem se comparando com outras pessoas, não, gostaria de ser assim, eu gostaria de ter o corpo dessa forma, né? Acaba que a gente esquece de ser nós mesmos. E na academia acontece muito isso, né? A gente vai para se sentir melhor e às vezes dependendo de quem a gente encontra lá na academia, né? A Fica mais gente desmotivado do que sai pior, motivado. sai mais desmotivado. E isso é É, uma coisa natural. Não é que isso é errado, mas isso, igual eu falei, é um processo que existe para ter o ganho, para ter uma elevação da autoestima,
que às vezes demora um tempo. Existem pessoas que têm uma maturidade maior para chegar na academia e simplesmente fazer o dele ou dela e ok, E vai pronto, embora, né? né? Faz bem feito e Isso, exatamente. tranquilo. Teve resultado, tá tendo resultado, tá sabendo lidar consigo mesmo, ok, tá ótimo. Mas nem todo mundo é assim. Exatamente. Nem todo mundo assim. Então, o ponto para ser uma oportunidade você ganhar autoestima sem precisar ir para academia, ou seja, sem sair de casa, né? Vem muito em relação a isso. E aí tá ligado a um outro ponto. Por quê? Já percebeu que quando são pessoas mais próximas a gente age de uma forma mais natural, a gente age a gente é aquilo ali mesmo, né, com as pessoas que são próximas da gente. Exatamente. Então a gente tem uma maior liberdade de refletir sobre as nossas atitudes, sobre a forma de reagir a algumas situações, sobre a forma de se encontrar, se enxergar ali naquele momento. Com Então, certeza. eu falo assim, né? Existem pessoas que moram com outras pessoas, existem pessoas que moram sozinhas, né? Mas, por exemplo, pessoas que moram com outras pessoas, e aquilo ali são pessoas próximas, né? Que são ali com ela. Então, ela tem uma maior liberdade, ela age de uma forma mais natural e ela tem uma maior capacidade de refletir sobre o que ela faz, a forma como ela reage, enfim, sobre tudo ali na vida dela, né? E a pessoa que mora ali sozinha também, né? A pessoa que mora sozinha, ela tem uma maior capacidade também de enxergar, né, a forma como ela reage para algumas situações na vida dela. E, quiçá, isso ajuda ela ou atrapalha ela na forma como ela reage com pessoas que não estão ali no convívio dela, né? Eu acho assim que além disso, né, a comodidade de se poder não precisar frequentar uma academia é muito grande. Sim, Assim, a gente viu que a gente passou por ainda está passando, né, acho que creio que no final de uma pandemia, e para você ver o tanto que isso afetou a qualidade de vida das pessoas, né, não só mentalmente, mas também o corpo, né, o nosso corpo ele ficou muito prejudicado, né. Quantas pessoas ficaram sem praticar exercício físico? Quantas pessoas? Então, isso é uma coisa a se refletir, né, a gente vai ficar refém de alguma coisa que possa vir a acontecer e, enfim, não precisa nem ser uma pandemia, pode ser, né, poxa, eu precisei, viajar e ficar longe da minha academia, e aí, como é que eu faço? Entendeu? É uma coisa que a gente precisa refletir sobre, né, porque o exercício físico ele demanda uma constância, uma frequência, né, a gente pode até falar disso depois, em outras lives e tudo mais, mas demanda disso, né, não adianta você fazer o exercício físico hoje e daqui um mês fazer de novo, não é assim que você vai ter autoestima, não é assim que você vai ter mais saúde, não é assim que você vai sair do sedentarismo. Então, uma coisa a se pensar, um facilitador, né, você ter a comodidade de poder treinar na sua casa, enquanto você estiver viajando, estiver na casa de um amigo, enfim. Eu acho que esse é um dos principais pontos, talvez, de se poder treinar em casa, né? De ter essa oportunidade de ter essa autoestima elevada em casa, né? Sem precisar ir à academia. e aí, para complementar, né, já que você tocou nesse ponto, realmente é uma oportunidade também por conta disso, né? Eh, e como a gente já citou anteriormente que a autoestima ela está ligada, na verdade, a prática de exercício físico está ligada na autoestima, né? Eh, Se acontece esse tipo de situação, que a gente tem as academias fechadas, né, e não vai poder frequentar essas academias para poder executar o treino, Uhum, a gente vai também deixar com que a nossa autoestima caia por conta disso, né? Então, porque a autoestima não está só ligada àquele momento ali após a prática de exercício físico, tá ligada a exatamente. vários momentos da nossa vida, né. Uhum. Então, é importante que a gente mantenha uma constância e a gente se esforce a cada dia para a gente, estar ali,
se exercitando, né? Para que a gente também se esforce para ter uma melhor autoestima, uma elevação da nossa autoestima sempre, né? O que pelo menos se mantém ali, né? Numa autoestima elevada, que ela não caia. Então, tudo isso é um esforço, é um trabalho que tem que ser realizado diariamente. E por ser uma oportunidade de você conseguir fazer isso em casa, é uma excelente oportunidade mesmo, né? É uma ótima escolha, né? Com certeza. E, bom, entrando com relação a isso também, de pessoas, né? Acho que um ponto importante é como que a gente lida com, né, essa influência externa que a gente tem de outras pessoas, né? Como que a gente lida a partir desse ponto da nossa autoestima. E eu vou mais além ainda, como as mulheres lidam, porque eu estou especificando as mulheres, né? Bom, eu acho que as mulheres, mais do que ninguém, elas, desde que nascem, talvez, né, desde que são crianças, elas passam por isso de ter um padrão que foi desenvolvido ao longo do tempo, né, e hoje está instaurado aí, um padrão de beleza, né? Então as mulheres, elas se cobram muito nisso, por conta disso, por esse padrão de beleza. Talvez eu acho que hoje esteja um pouco sendo quebrado, né, mas essas mulheres, elas tendem muito a sofrer influência externa sobre si mesmo, sobre o seu corpo, principalmente, né? Por conta desse padrão de beleza, né? Lembrando aqui que vale ressaltar sempre que eu acho que a autoestima, ela tá ligada, tem basicamente dois fatores, né? Tem a nossa estima, a autoestima que a gente tem do interno, do nosso interno, então a gente consegue olhar para dentro e essa é uma coisa íntima que nós temos e é mais difícil de desenvolver, né? Não é impossível, mas a gente tem que sempre buscar desenvolver também. E essa autoestima que a gente vê o externo, que é o nosso corpo, né? Então, por isso que eu falo que o exercício físico é uma ferramenta muito importante, porque ela atua no nosso corpo, obviamente, né? E também atua no nosso interno, na nossa mente. O ponto é, como que a gente pode lidar com essa exposição externa, né, de padrão de beleza, né, dos corpos aí que as mulheres têm que ter, né, como que as mulheres podem lidar com isso, né, com essa influência? Ó, vamos lá. Acho que um ponto é importante, né? Acho que essa questão, as mulheres têm essa característica maior de vaidade, né? Elas são mais vaidosas do que o homem. Isso, Elas se preocupam mais consigo mesma, da forma como com a aparenta, da forma como estética, né? está, do que o homem por si só, né? Claro, igual o André falou, isso vem mudando ao longo do tempo, mas eu acho que é uma característica mais forte na mulher. Da mulher. E aí que vem, né? As opiniões externas, né? As, as falas que a gente recebe ao longo do tempo, ou que as mulheres recebem ao longo do tempo, é uma forma de atrapalhar a autoestima, é uma forma de ajudar, enfim. Eu acredito muito que para desenvolver essa autoestima, há de se ter o autoconhecimento, né? Tem que vir de si próprio primeiro. Mas eu não acredito que a gente deva descartar totalmente as opiniões externas, né? As opiniões de outras pessoas. Não que elas vão influenciar negativamente ou positivamente. Uhum. Mas toda opinião é válida, né? Porque cabe a nós saber lidar com a opinião dos outros. Cabe a nós saber se aquela opinião vai realmente agregar para que a gente melhore a nossa autoestima ou vai atrapalhar, Isso com né? certeza. E mesmo que for para às vezes atrapalhar a nossa autoestima, é um ponto que a gente pode trabalhar também para que a gente observe se é realmente isso que está acontecendo e se for, se foi para atrapalhar, vai poder ajudar a gente a melhorar algum ponto.
Então, por exemplo, chegou pro André e fala assim: nossa, André, você tá acima do peso. Concorda que isso vai chegar a abalar a sua autoestima? Vai fazer com que sua autoestima caia? Mas aí cabe a você olhar para si mesmo. Pô, realmente, eu acho que eu estou assim. A forma Fazer como essa você vai reflexão, né? lidar, a forma como você vai lidar com esse tipo de comentário pode ajudar, né? Uhum. Claro que não, que existem várias e várias exceções, né? Existem pessoas que só querem realmente criticar por criticar mesmo, São e existem pessoas maldosos, que né? às vezes existem pessoas que vão chegar a falar algo que vai puxar um gatilho para te ajudar, né? Então, de novo, não que a opinião externa ou a opinião de outras pessoas tem que influenciar na forma como a gente lida, da forma como a gente reage, da forma o que a gente vai fazer agora, né? Mas o que eu vou fazer agora, mas não é um ponto totalmente descartável. E por que eu falo isso, né? Eu posso chegar pro André e falar assim: nossa, André, seu corpo tá bem, você tá bem, tal. Isso é uma opinião externa, né, que ele está Uhum. recebendo. E isso pode fazer com que eleve mais a autoestima dele. E quem não gosta de escutar um elogio, Um elogio. né? Então, assim, não são só elogios, mas a opinião externa também é importante, Com né? certeza. Para que a gente também se motive cada vez mais a buscar os resultados, né? A gente é movido por resultados. E, igual eu falei, tudo tem que ser de uma forma natural. E na nossa naturalidade, a gente convive com pessoas, né? A gente convive com julgamentos, com opiniões de várias pessoas. Com E a gente certeza. não pode simplesmente excluir isso, porque isso é agir de uma forma forçada, né? Eu Não tem não, como a não gente mudar as outras pessoas também, né? Levanta esse exatamente. ponto. E eu não acho que isso é, vai ser prolongado por um longo tempo, né? Talvez ali no momento, beleza, não vou escutar ninguém, vou seguir minha intuição, acho que é isso, isso, isso. Beleza, mas será que toda vez você vai estar caindo nessa mesma situação? Né? Eu acho que as opiniões externas também podem ajudar um pouco, né? A gente tem amigos, Com, tem cer- família, então, assim, são opiniões que às vezes vão ajudar, né? com Então, ali para certeza. agregar. Com certeza. E essas opiniões, como a gente falou, né? Não tem como a gente mudar as outras pessoas. Então, as opiniões, elas vão acontecer, né? A gente vai sofrer influência por essas opiniões, por essas críticas, né? Por pessoas que falam que nós estamos assim, assado. Novamente, porque às vezes olham somente para o externo, né? Então a gente foca mais no externo também. Mas eu acho que a gente sofre influência cada vez mais, além das opiniões, né, das pessoas, dentro do que a gente consome, né? Como eu disse, eu acho que eu vou sempre bater nessa tecla, a rede social, né? Enfim, as novelas, o padrão que a mídia coloca também, enfim, de beleza que principalmente as mulheres sofrem é muito elevado. Então a gente tem que aprender o que? A filtrar isso, né? A filtrar tudo que a gente absorve de informação, de... Aí eu acompanho fulano de tal lá na rede social dela e ela, nossa, meu sonho é ter aquele corpo e ter a autoestima dela e, nossa, ela é assim, assado. Mas às vezes não é bem assim que a vida dela funciona, né? Então a gente tem que saber discernir, saber filtrar essas informações externas, porque realmente elas podem ser prejudiciais, elas podem ser um fator de motivação, podem, mas na maioria das vezes elas são mais prejudiciais do que motivacionais, né? Dificilmente você vai ver, se você está numa situação de baixa autoestima, né? Você já não está bem consigo mesmo e tal. Você está vendo uma pessoa que só posta coisa boa, né? Que só está vivendo bem, né? E a vida dela parece estar fluindo de vento em polpa. A tendência é que você fique pior ainda, não melhor ainda, né? Não melhore com a situação. Então acho que a gente tem que aprender a filtrar isso, essas informações, né?
principalmente sobre essa questão de estética. Então, a gente pede, tomem cuidado com isso, né? Ah, poxa, tem blogueira ali que faz tal coisa, que é milagroso e você fica linda e maravilhosa. Não existe isso, não existe nada que funcione dessa forma. A gente tem que demanda as coisas para acontecerem, demanda o esforço. E olha só que interessante, né? Nós temos propensão ao fácil. Então, quando a gente vê uma blogueira que tem um corpo lindo, maravilhoso, e quando a gente vê uma atriz e uma pessoa assim que tem um corpo dessa forma, e ela fala para você fazer, te indica fazer alguma coisa que vai te levar até o corpo igual ao dela, mesmo que isso seja mentira, a gente tende a acreditar. Principalmente se for uma coisa muito fácil. A gente tende a acreditar e ir por esse caminho, porque nós temos propensão ao fácil, né? Propensão a buscar coisas cômodas, rápidas, né? Porque a gente não quer se esforçar para mudar a situação. É porque é doloroso, realmente. Muitas vezes é doloroso você sair de uma inércia que às vezes você está muitos anos, desde quando você nasceu, né? Acho difícil, mas desde quando você está na sua adolescência, sedentário, né? Tem baixa autoestima e tudo mais. Então, às vezes, tem pessoas que a vida inteira estão nesse processo, né? E às vezes encontram uma pessoa que vem prometendo algo tão fácil, que vai resolver aquele problema dela de uma forma tão fácil, ela às vezes dá um voto de confiança e tende a ir para esse caminho por conta disso. Então, vamos ficar atento também a esse tipo de influência externa, né? Vamos ficar atento a aprender a olhar mais para dentro e filtrar o que a gente absorve, já que a gente não consegue mudar o mundo, né? Assim, então a gente tem que primeiro buscar mudar o nosso olhar a nós mesmos, né? Como nós nos olhamos primeiramente, como nós nos enxergamos e como nos estimamos, né? Então, por isso a autoestima tem que estar bem elevada sempre. Só para não esquecer, eu quero falar duas coisas aqui que muito importantes. Primeira, várias e várias pessoas já falaram isso comigo, que já falaram isso com a Andrea também, e que a gente foi percebendo ao longo do tempo, que é tudo que vem fácil demais vai embora fácil demais também. Exatamente. E não só isso, né? Pode ser que a pessoa se mantenha, mas olha o quão é gratificante você saber que você se esforçou por algo e que deu certo. Você demorou para conquistar alguma coisa e no final deu certo. Você conseguiu aquilo que você queria. É muito mais gratificante e é muito mais fácil de você se manter buscando coisas novas, buscando a melhora, do que algo que vem às vezes fácil demais e que você, acho que toda vez que for possível eu vou usar esse jeito mais fácil. Uhum. Mas que ele pode vir pro lago abaixo, né? Fácil demais também. Então, assim, esse processo de se esforçar, por mais que seja às vezes mais doloroso, é muito mais gratificante. Muito mais. Não é só eu que estou dizendo isso, o André está aí também para comprovar isso também, entre milhares de pessoas que comprovam isso o dia inteiro, né? Que as coisas que são batalhadas, as coisas que são às vezes mais dolorosas, que demoram um pouco mais de tempo, vão vir às vezes para ficar, né? Então, tem esse ponto. E outro ponto que eu ia falar antes que eu esqueci, né? Agora você tocou no ponto de novo, eu lembrei. Uhum. A gente tende a achar também que essas pessoas que a gente vê na mídia, na televisão, enfim, no celular, a gente tende a achar que a vida delas é mil e uma Perfeito. festas, perfeita. Não tem nada de errado acontecendo com elas. E quantas pessoas nesse meio que a gente vê que estão às vezes em depressão, que sofrem de alguma coisa, né, que às vezes aumentam o peso de uma forma absurda e acabam se sentindo mal consigo mesmo, e são pessoas assim que a gente acompanha frequentemente na televisão, no celular. E aí, se comparar com essas pessoas, será que é a melhor forma, né? Uhum. Então, assim,
eu volto a falar essa questão sobre opiniões externas. Não é bem uma opinião, né, às vezes, mas assim, às vezes é o que a gente vê externamente, né, na influência, televisão. né? Isso é influência externa, né? Ela também faz com que a gente reaja de alguma forma, né? E nem sempre o certo vai ser você reagir de forma a você se comparar com outra pessoa. Acho que na maioria das vezes não vai ser o certo você se comparar dessa forma com outras pessoas, né? Da mesma Exatamente. forma que você vai para a academia e às vezes encontra uma pessoa com um corpo melhor ou mais bonito que o seu, que você acha que é mais bonito que o seu, também não é o certo isso. Da mesma forma, uma pessoa que está na televisão, que está ali no seu celular o tempo inteiro, né? Porque essas pessoas também às vezes podem sofrer algum tipo de baixa autoestima, né? E elas passam por isso. Todos nós somos humanos, a gente tem sempre baixos e altos, né? Então a gente tem que entender que o que acontece ali do outro lado da tela não é a vida perfeita, Não né? é vida real, né? Não é a vida real, não é a vida perfeita nem a vida real, né? É, Porque a vida real não é perfeita, né? é, Então, a gente tende a ir mais ou menos por esse caminho de comparação. Ah, eu queria ser igual ela, eu queria ser igual eles, enfim, e tal. Mas não é assim, né? Você tem que se conhecer, você tem que saber o que você é capaz de fazer, a forma como você reage, se conhecer, se conhecer exatamente. realmente. O outro ponto, antes da gente ir para o próximo tópico, a gente está falando sobre influências externas, mas tem, às vezes, algumas influências internas mesmo que atrapalham a gente, ou que a gente acha que atrapalham. Eu já vi muitas pessoas falando: ah, não, para você elevar sua autoestima, esquece o seu passado, né? Esquece quem você era, foco no hoje, foco no agora e tudo mais. E nem sempre, quando você olha para trás, você vê só a coisa ruim, né, acontecendo. O passado vai ser coisa ruim, agora que vai ser a coisa boa. Às vezes a gente está numa situação de baixa autoestima e quando a gente olha para trás e a gente relembra alguns momentos, né, de como a gente era, de como a gente, né, agia e tal, tal. Às vezes isso é um gatilho que pode ser positivo também, para que a gente relembre que a gente é capaz de ser aquilo novamente, de ter aquilo novamente, de agir de tal forma novamente. E o nosso objetivo é esse aqui, né, André? Mostrar que Exatamente. você que está assistindo aqui agora é capaz de ter uma vida, às vezes, boa como você tinha antes, agora, de você ser feliz como era antes, agora também. Então, de vez em quando, olhe para o seu passado, olha como você era, né? Olha, olha, olha o quanto você era feliz, às vezes, no Uhum, passado e que você pode ser feliz ainda, né? exatamente. E tudo isso vira uma bola de neve. Por quê? É, Se você não está feliz agora, é porque você não teve uma constância em alguns hábitos e em algumas atitudes e que te fizeram ficar mais para baixo, né? são Então, atos que tudo isso. você não teve ou teve no passado que estão refletindo agora, né? Exatamente. Né? E às vezes você não teve constância, por isso está refletindo de tal forma que está sendo agora, Exatamente. né? Então eu acho assim, bem no ponto que o Lucas falou, olhar para o passado é muito importante no seguinte sentido, em 2 pontos. Eu posso ser melhor como eu fui no passado, né? Ou então você tem que olhar para o passado e ver o tanto que você melhorou. Sim, Então, isso é uma coisa importante, porque nós, em muitas coisas que nós achamos que nós somos aquilo, eu sou assim, eu não mudo, né, eu sou assim e aí eu sou para baixo, eu sou uma pessoa que tem baixa autoestima mesmo, eu nasci assim. Poxa, sinceramente, você está se sabotando. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce com baixa autoestima. Entendeu? Eu não sei, eu posso estar até falando uma besteira, pode ter até uma doença né, que faça a pessoa nascer com baixa autoestima. Eu creio que não, mas a maioria das pessoas não nasce com baixa autoestima.
né? Isso é criado desenvolvido ao longo do tempo, né? Então, você não é nada. Você é um estado. Você tem que buscar mudar isso, né? Todo mundo é mudável, né? Você consegue ter essa mudança dependendo dos seus atos, das suas práticas, né? Da sua vontade, do seu esforço, né? Então, não se coloca nessa situação de, eu tenho baixa autoestima e não bato o martelo nisso, né? Isso não existe. Você está se auto-sabotando nisso e você consequentemente, vai sofrer mais por conta disso, né? Tente buscar ser sempre a pessoa melhor em todas as áreas da vida, que com certeza sua autoestima vai ser elevada. Eu toquei nesse ponto do passado porque eu recebi um vídeo, eu vi um vídeo esses dias aí, não sei se é de uma série, de um filme, não sei. Aham. Que acredito que seja um psicólogo conversando com uma menina e a menina está acima do peso, né? Aham. E ela tem várias reclamações, ela quer melhorar, ela quer ter mais autoestima, mas ela nunca soube como, nunca soube como. E aí ele chegou e falou assim com ela: fecha o olho e fala o que você se enxerga hoje. Como você se Uhum. enxerga hoje? E ela Uhum. fala, né? Eu estou acima do peso, eu estou isso, estou triste, enfim. E aí ele pergunta: há quanto tempo você se sente assim? Há quanto tempo você se sente dessa forma? Ela aparenta ter mais ou menos, vamos colocar uns 25, 26 anos. E aí ela fala: desde que eu tinha 9, 10 anos de idade, eu me vejo dessa forma. Uhum. E aí o cara chega e fala assim com ela: faz o seguinte, imagine que o seu eu do passado, quando você tinha 9, 10 anos ali, aquela criança que tinha 9, 10 anos, ela está ali sentada ali no sofá do seu lado. Fala com ela agora que ela tá acima do peso, que ela é gorda, que ela é de tal forma, de tal forma. Ela, não consigo, não consigo. Né? O que isso me faz refletir? Né? O que isso me faz pensar? De que mesmo que você já esteja com uma baixa autoestima há algum tempo, você é capaz de enxergar alguns pontos negativos, alguns pontos que você não gosta, tanto do seu presente quanto do seu passado, para você buscar uma melhora, né? Então, se você se encontra assim atualmente, se você já se encontrava assim há bastante tempo, não é por isso que você não pode mudar, não é por Melhorar. isso que você não pode melhorar, né? Então, assim, isso faz refletir que a gente pode sempre melhorar. Com Independente certeza. se passaram 10, 20, 30, 40, 50 anos de idade, todos nós estamos em um processo de melhora constante, temos que viver um processo de melhora constante, Uhum. né? A gente vive novas situações a cada dia e a gente tem que estar atento a cada situação para que a gente melhore sempre, né? Então, isso não pode deixar a gente fazer com que a gente fique mais para baixo ainda. Exatamente. E sobre essa questão de idade, né? Muita gente tem essa restrição de idade. De, eu tô velho demais, ou então, eu tô novo demais, né? Então, sempre tem essa objeção. E o fato é que enquanto a gente está vivo, a gente pode melhorar, independente da idade, né? Só não dá para melhorar se a gente já tiver morrido, né? Então, Exatamente. é uma coisa a se pensar. Se eu tô vivo, eu posso melhorar, né? Eu tô consciente, né? Muitas pessoas com saúde, né? Muitas pessoas, né, com tempo hábil, outras não, acham que não, mas enfim, é outro tópico. É, o ponto é ter isso em mente. Eu quero melhorar, ter essa força de vontade de estar apto a se esforçar para isso, porque vai demandar esforço, né? E quanto antes você tomar essa decisão, melhor, né? Quanto antes você, Exatamente. né, que a gente fala de prevenção, quanto antes você se prevenir a ter uma melhor autoestima, a você buscar coisas para você se sentir bem, melhor, né? Nossa, muito melhor. Você não precisa esperar também chegar a uma certa idade para viver, né? Para Uhum, realmente ser feliz, né? Olha o quanto tempo a gente passa da nossa vida, por exemplo, tendo que lidar com o julgamento dos nossos pais, por exemplo, né? Quando a gente é criança, a gente lida com o julgamento dos nossos pais. A gente não tem, às vezes, uma estima própria, né? A gente não sabe, a gente não se conhece ainda, vamos colocar assim. uhum, E aí, a gente passa um longo período da vida sem se conhecer ainda, sem ter uma autoestima,
E aí, só quando a gente está lá com 70, 80, 90 anos de idade, a gente, nossa, eu poderia A gente vai fazer essa reflexão, mudar né? isso. Exatamente. Então, assim, E que não é tarde para fazer, como a gente falou, né? não é Mas assim, tarde, não é tarde. Não é que talvez é essa tarde para reflexão fazer. poderia vir antes, né? Exatamente. É um processo de prevenção que pode É, existir e que vale muito mais a pena, para que você consiga realmente aproveitar muito mais, né? Eu acho que esse é o exatamente. ponto. E para a gente finalizar aqui essa live, qual dica que você dá? É uma dica importante para começar a elevar a autoestima. E a partir de agora, pessoal, eu quero elevar a autoestima agora, o que eu tenho que fazer? Pô, Lucas, eu gostei do que você falou, eu acho que é isso mesmo, eu preciso agora começar esse caminho, começar a trilhar. O que você aconselha? Né? Bom, já que a gente está falando de sem sair de casa, né? Gostaria que você colocasse um ponto assim que ajudasse essas pessoas sem sair de casa mesmo, na comodidade, para ser mais fácil ainda. Ó, vou falar uma dica, tá? Que eu acho que é a partir dela que a gente pode começar a mudar um pouco essa visão. É refletir, beleza, né? Igual eu falei, tem pessoas que são introvertidas, tem pessoas que são mais extrovertidas, mas não é isso que vai determinar a sua elevação da autoestima ou não, Uhum, né? Não é só isso, na verdade. Mas tem algo que é muito fácil, que está assim, na palma das nossas mãos e que pode ser aplicável para qualquer pessoa, que são os hábitos saudáveis. Então, acho que a dica que eu dou agora é refletir os nossos hábitos. A gente está tendo hábitos saudáveis, como que a gente está sedentário, a gente está comendo mal, a gente está dormindo mal, né? Acho que a gente refletir sobre isso, só refletir. uhum, A gente se encontra dessa forma, se sim, a gente já sabe que isso não faz bem uhum, e que vai existir um processo de mudança ao longo do tempo. Mas primeiro de tudo a gente tem que refletir, a gente tem que saber como a gente está agindo, como a gente está reagindo perante alguns hábitos, né? Então, acho que a primeira dica é essa. A primeira dica é essa. A próxima vai ser nas lives seguintes. Né? Eu acho que o primeiro trabalho que a gente tem que ter, né, ter essa é autorreflexão, né? a auto-reflexão. Se avaliar, né? Já que É, a autoestima é uma qualidade que a gente vai se autoavaliar perante algumas situações, então, o primeiro processo é o esse. primeiro passo é esse, Vamos exatamente. se autoavaliar, vamos refletir sobre algumas formas que a gente tem. Muito bem colocado. E aí, como a gente vai ter várias lives aí ao longo do tempo ainda, eu vou dando mais dicas, mas é aos poucos, né? Não vou entregar tudo aí de bandeja, porque senão, tudo muito fácil, né? Igual eu falei, tudo que vai vir fácil demais, pode ir embora fácil E eu acho demais. que Então, mais importante que isso é porque as coisas demandam tempo, né? Então essa autorreflexão, ela demanda um tempo. É bom você tirar um tempo e, primeiro passo concluído. Fiz a autorreflexão aqui, analisei tais pontos e, bom, você está pronto para a próxima dica. Se o Lucas te desse todas as dicas aqui que fossem necessárias, né, que te ajudassem a ter uma autoestima e a sair do sedentarismo assim de uma vez, talvez quantas você aplicaria, né? sim. Eu acho que o primeiro passo muito bem dado, essa autorreflexão, com certeza vai ser a maior influência, né? A maior É, é, influência é porque, no olha ganho só, de autoestima. se a gente for chegar ali, pesquisa no YouTube, no Google, dicas para elevar a autoestima. A gente vai achar lá 7 dicas, 5 dicas, 8, 9, É, 10 aham, milhões de dicas para aumentar a autoestima. Ok, muito bom. Mas você vai conseguir aplicar tudo ali, tudo aquilo, todas aquelas dicas de uma vez só? Igual eu falei, tudo é um processo que vai ser sempre a longo prazo, né? Esse trabalho de reflexão, estou dando a dica hoje, você aplica diariamente. Como que você está reagindo a alguns hábitos, né? Está sendo X, está sendo Y. Então, assim, é um trabalho de reflexão diário. E a uhum. partir disso, você vai conseguindo enxergar outros pontos de melhora também, através das dicas que eu vou dar mais para frente também, né? Então, se eu der
5 dicas aqui, talvez você aplique uma mal feita, a outra mais ou menos, a outra nem vai aplicar, e aí não funciona. Não funciona. Então a gente tem Exatamente. que saber lidar com a paciência de respeitar todo o processo, né? É um trabalho que você pode aplicar agora, independente da idade que você esteja, independente de como você esteja. Aplica, reflete. Quais são os hábitos que você anda tendo durante o dia, né? Todos os dias, faz isso, reflita. Acho que esse é o primeiro passo e que vai servir para você fazer, pensar da seguinte forma: então se eu estou agindo de tal forma, o jeito certo talvez não seja esse. Se eu Uhum, estou com uma autoestima baixa e estou agindo de tal forma, talvez o que eu estou fazendo não está sendo certo. É exatamente. refletir, é só pensar um pouco no seu dia. Eu acho que isso vale muito a pena, né? Depois disso, o que vem, eu acho que é consequência mesmo, né? Acho que esse é o ponto principal. Por isso que eu falei, essa live aqui acho que é uma das principais que a gente vai fazer aí durante todo esse tempo, né? Também acho. Então é isso então, cara. Eu acho que a gente abordou aqui sobre né, o que você pode fazer para ter autoestima sem sair de casa, né? A gente abordou sobre o que é autoestima também e alguns outros temas paralelos a isso, mas é só o começo, né? Hoje foi a Só o primeira live, começo, só o começo. essa semana aqui, sábado a gente vai ter também, né? Amanhã, enfim, até sábado e semana que vem também. Então vai ter muita coisa. Quem tiver dúvida, você pode mandar para a gente no nosso Instagram, né? Pode deixar lá que a gente tenta responder. A gente vai abrir uma caixinha de pergunta lá. Para quem não sabe, a caixinha de pergunta a gente é no Story. Tá? O Story é sabe aquela bolinha que fica lá em cima no Instagram? Então, aquela bolinha lá a gente coloca vídeos, imagens, caixinhas de pergunta para você fazer para a gente. Então vocês podem deixar lá também, que na medida do possível a gente vai respondendo todo mundo, tá? Então é isso, Lucas. Eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo aqui, conseguimos levar para o pessoal, né, o assunto proposto, e amanhã tem mais. Só o começo. Isso, só o começo, só o começo. Isso mesmo. Então é isso. Até mais, Dé. Com Valeu. Deus. Tamo junto e Falou. tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.